Oi, gente, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Boa noite para todos. Você que vai chegando agora aí, boa noite para você. Depois de um dia de trabalho, de luta, estamos aqui de novo para estudarmos as Escrituras Sagradas, o livro de Deus. Que bom que a gente está junto de novo. Deus te abençoe. Uma boa noite para todo mundo. Que bom que você está conosco aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Deus abençoe vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês. Hoje nosso estudo é um tema interessante e espero que seja muito útil para a sua vida. Em nome de Jesus, espero que seja muito útil para a sua vida. E será uma bênção, com certeza. Vamos orar, queridos? Aí onde você está, você pode fechar os seus olhos e pedir a Deus que abençoe sua vida. Vamos fazer orações bem específicas. Você ora agradecendo a Deus pelo dia, por até aqui. Hoje é 27 de maio. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então você pede a Deus, se agradeça a Deus. E depois também você pede ao Senhor que o Senhor abençoe esse estudo bíblico. Tiago fala que a gente não pode ser somente ouvinte da palavra, mas também praticante. Se a gente não se dispor a pôr em prática o que está sendo ensinado, não vale muito, né? Não tem muito valor que a gente está fazendo, está perdendo tempo. Então vamos orar ao Senhor, vamos pedir que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Feche seus olhos aí, vamos conversar um pouquinho com o Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá para viver, o Senhor nos permite viver. Obrigado pelas misericórdias, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, a forma como o Senhor tem cuidado de nós. Queremos te bendizer o nome e nos alegrar, porque somos os teus filhos amados, porque somos as tuas ovelhas. Obrigado mesmo. Obrigado por isso, por tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para a família da fé. Louvado seja o teu nome. Agora pedimos que o Senhor nos dê a direção, que o Espírito nos faça entender a tua palavra, que o Espírito nos faça aplicar a tua palavra no nosso coração, que em nós todo sentimento de barreira, de incredulidade, de rebeldia com a tua palavra caia por terra em nome de Jesus, que agora a gente faça como a Maria, quando Jesus entrou na casa dela e ensinava, e ela sentada, ela ouvia atentamente a palavra do Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quem está chegando agora, Deus te abençoe, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos estudar as Escrituras Sagradas, o livro de Deus. E eu quero, antes da gente continuar, eu quero dizer que a minha intenção com esses estudos práticos é levar cada um de nós a refletir alguns temas que são sérios, né? São temas que são sérios. Certamente o meu papel como pastor é ensinar. E quando eu lembro das palavras em um determinado momento da vida do povo de Israel, juntou todo o povo e chegou para Samuel e disse assim: Samuel, não pare de orar por nós, ore por nós. E Samuel falou o seguinte: longe de mim longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós e vos ensinar o bom caminho. Então, a minha intenção com esses estudos é justamente imitar a prática sacerdotal, profética de Samuel,
que não somente orava pelo povo, mas ensinava o bom caminho. Este é o meu papel. Estas, na verdade, a oração e o ensino, né, ensinar o bom caminho, são as tarefas principais do pastor de ovelhas. Agora, seguir é uma questão pessoal. Meu papel é orar e ensinar. Se você vai seguir, se você vai aplicar, aí são outros 500. Você não é obrigado também, né, a praticar, né? A escolha é sua. E eu espero que você, nesses estudos que a gente tem feito, você entenda que Deus está querendo trabalhar com a sua vida, querendo moldar o seu caráter para o caráter cristão, para que você prove da obediência ao Senhor. Tá bom? Então, esclarecimentos feitos. Quero te convidar a abrir texto bíblico no Salmo 69. Salmo 69, verso 6. E eu não sei se você conhece esse versículo, mas se não conhece, vai conhecer agora. Sejam bem-vindos os que estão chegando aí. Deus abençoe. Salmo 69. Salmo 69, o verso é o 6. Eu queria que você atentasse, grifasse, marcasse na sua Bíblia este versículo que o salmista fala. Ele diz assim, presta atenção: não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame ou passem vexame aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Eu conheci esse versículo e é um dos versículos que balizam a minha vida quando eu penso em algumas coisas que todos nós pensamos. Em alguns momentos a gente quer dar uma deslizada, então quando eu conheci esse versículo, há muitos anos atrás, eu grifei na minha Bíblia, e toda vez que eu mudo de Bíblia, eu vou lá e marco ele de novo. Diz o salmista: eu não quero, Senhor, por favor, não deixe que por minha causa, pelas minhas atitudes, pelo meu procedimento, sejam envergonhadas aquelas pessoas que estão te buscando, aquelas pessoas que te querem. Então, por favor, que eu não me permita isso. Eu penso que esse versículo tem tudo a ver com o tema desta noite, que é escândalo. Escândalo. E o card que nós postamos aí para divulgação fala assim, está escrito assim, escândalo, uma autossentença de morte. Talvez muitos de nós não tenham pensado para a gravidade que é este assunto. Talvez muitos de nós estejamos assim, alheios, tranquilos, despreocupados e achando que é um assunto, esse é um dos assuntos mais sérios das Escrituras Sagradas. Um dos assuntos mais que a gente precisa ter maior atenção é este aqui. Escândalo. Escândalo. O grave pecado do escândalo. Então quero te convidar a você compartilhar e caminhar comigo nesse momento de estudo, nesse tempo de estudo, ok? Alguma vez você já se escandalizou com alguém ou já escandalizou alguém? Alguma vez já passou por esse sentimento? Com atitude, ficou assim escandalizado com a atitude de alguém? Alguém que você tinha certa confiança, que tinha em autoestima, alguém que você não esperava, e esse alguém praticou uma atitude que te deixou escandalizado? É muito comum, irmãos. Hoje nós vivemos numa geração onde os escândalos são muito mais abertos, se conhece muito mais fácil, com o advento das redes sociais, da internet, os escândalos são mais públicos, são mais
explorados, e não são poucos. E eu quero focar, não é o escândalo lá com os políticos, né, com escândalo com a sociedade, com artistas, não quero nem saber disso. Eu quero focar aqui no escândalo no meio do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. O nosso texto base é Lucas 17, versos 1 e 2. Então, se você quiser aí abrir a sua Bíblia, será bom, porque agora eu vou ler o texto base para a gente, né, mensurar aqui o nosso bate-papo, nosso estudo bíblico. Quero dizer que você que tem dúvidas já pode mandar aí, que a gente vai aqui recolhendo e durante o decorrer do estudo nós vamos respondendo, ok? Lucas 17, 1 e 2, diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venha escândalos. É inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Ai do homem pelo qual ele vem. Melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes meus pequeninos. Palavras do Senhor Jesus, palavras dele. Ele diz o seguinte: olha, o escândalo vai acontecer, inevitável, vai em todo tempo, vai surgir gente que vai escandalizar ou causar escândalo. Contudo, eu vou dizer para vocês uma coisa: ai do homem pelo qual o escândalo vem. E Jesus fala uma palavra, ele não é uma sentença, mas ele faz uma ilustração. Ele fala assim: é melhor que essa pessoa que causou o escândalo pendurasse uma pedra de moinho, que era uma pedra grande, não é uma pedra pequena, uma pedra grande, e as pessoas da época de Jesus sabiam muito bem o que se tratava. Jesus fala assim: é melhor que se pendure uma pedra ao pescoço e se fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Quero lembrar aqui que esse aqui era um dos castigos da época do Senhor Jesus. As pessoas algumas pessoas marginais eram jogadas assim mesmo, com a pedra no pescoço em alto mar. Por isso é que Jesus usa essa ilustração. Só que Jesus fala assim: é muito melhor que seja feito isso do que fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Então, nós vamos seguindo. Talvez você entenda e comece a entender que o assunto é sério. Infelizmente, queridos, na nossa geração, tem muita gente com um espírito de rebeldia absurdo. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido uma frase do tipo: olha, eu faço o que o bem... Isso é falando crente, tá? Não estou falando de infiel, não. Eu faço o que bem quero da minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Já ouviu essa frase aí? Saindo da boca de um cristão, de um discípulo de Cristo? Faço o que eu bem quero, ninguém tem nada a ver. Não, eu já ouvi gente dizendo assim: eu não devo satisfação à igreja, não devo satisfação ao pastor, não devo satisfação a ninguém. A vida é minha, eu faço o que eu bem quero. Você já ouviu essa expressão? Talvez essa outra expressão: olha, cuide da sua vida que eu cuido da minha. Você já ouviu expressão desse tipo? Ou então, o tipo de expressão assim: eu não tenho que prestar conta da minha vida para ninguém. Eu faço o que eu penso, o que eu quero, e eu só vou prestar conta a Deus, não vou prestar contas mais a ninguém. Você já ouviu esse tipo de comentário? Pois é, mas eu penso que no caso de discípulo de Cristo, as coisas, e Jesus está mostrando aqui que a coisa não é bem assim, não. Nós temos responsabilidade sim, a gente não tem que fazer tudo que dá na nossa cabeça. Então tira o espírito de rebeldia em nome de Jesus. Tira todo o espírito de rebeldia, de desobediência. Porque discípulo de Jesus é um servo de Cristo e não tem um domínio sobre si e não lhe cabe fazer todas as coisas. Você vai entender durante o estudo o que Jesus está querendo dizer. Então eu queria lembrar para vocês que a Bíblia é a nossa, nós dizemos isso abertamente, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É a Bíblia, o livro de Deus. É ela que baliza a nossa vida. Então, aos discípulos, prestem atenção, eu quero enfatizar, nós estamos falando de discípulo de Jesus. Jesus citou aqui um exemplo. Jesus falou assim: olha, ai do homem que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Jesus está chamando os seus discípulos de pequeninos.
Então a Bíblia é para a gente seguir, não é apenas para a gente achar bonito e abrir um texto e deixar lá. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E eu quero lembrar para vocês, primeiramente, por que é que Jesus disse isso? Por que é que Jesus argumentou dessa forma? Ai do homem que fizer tropeçar qualquer um dos meus pequeninos. Em primeiro lugar, porque uma ovelha para Jesus, ela tem grande valor. Cada discípulo de Cristo é muito precioso. Jesus pagou um preço caríssimo, um preço de sangue, por cada um dos seus pequeninos, cada um das suas ovelhas, cada um dos seus discípulos. Então é algo precioso demais para Jesus. É por isso que ele está. Isso é uma defesa que Jesus está fazendo da gente. É uma defesa que o Senhor Jesus está fazendo aos seus discípulos, à sua igreja, aos seus amigos. Então preste atenção para você começar a entender esse texto. Cada discípulo, cada ovelha, cada pequenino é muito precioso para Jesus. Quero também fazer outra observação. Tem gente que também se escandaliza com tudo, né? Talvez você conheça aí algum tipo de pessoa que com tudo está escandalizado, com tudo e com todos. Tá? Sei que a gente sempre conhece alguém assim. Para esse tipo de pessoa, a Bíblia também dá um nome. São débeis, são fracos na fé. Então, a gente tem que entender também esse lado. E esse tipo de comportamento também precisa ser repensado. Né? O escândalo é inevitável, mas também a gente não precisa ficar escandalizado. Tem gente que faz um estardalhaço, às vezes, com uma coisa pequena. Nós não podemos, não devemos ficar escandalizando com tudo, com qualquer coisa. Segunda observação que eu queria fazer com você é que a grande maioria, presta atenção aqui, a grande maioria dos escândalos que acontecem no meio da Igreja de Cristo são escândalos intencionais. Presta atenção. São escândalos intencionais. O que é que isso significa? São escândalos provocados, promovidos por pessoas que sabem muito bem o que está fazendo. Os escândalos são promovidos, são realizados intencionalmente, espontaneamente, por conta e risco de quem está provocando. Por exemplo, se eu resolver, apenas um exemplo, por favor, se eu resolver me envolver com uma outra mulher, eu estou fazendo isso intencional. Eu sei dos riscos, eu sei dos prejuízos que isso vai acontecer, o que isso vai gerar. Então eu estou fazendo de forma intencional. Então eu vou causar um grande escândalo na igreja do Senhor, na cidade onde eu moro. Eu vou ser motivo de muita gente abandonar a fé. Eu vou ser motivo de muita gente tripudiar do evangelho. Mas eu fiz de forma intencional. Então é bom que a gente lembre disso. É uma observação importante. Todos os nossos comportamentos são intencionais, ou a grande maioria deles. Então é bom que a gente entenda isso. Então, o que é o escândalo, segundo as Escrituras? No conceito secular, a gente já conhece muito bem, né, os escândalos promovidos pelos políticos, a corrupção, e etc, etc, etc. Mas no sentido cristão, ele tem uma abordagem diferente, um pouco não, muito diferente do que a gente conhece lá fora. Escândalo preste bem atenção, influenciar negativamente alguém. No caso, cristão. Influenciar negativamente um discípulo, um cordeiro de Jesus, uma ovelha de Jesus. O que é escândalo no conceito bíblico? É uma grave atitude de mau exemplo, com atitudes, com palavras ou com até omissão, nós vamos ver depois aqui. Escândalo no conceito bíblico é isso, é dar mau exemplo. E no grego a palavra é ser uma pedra de tropeço, no original grego, ser uma pedra de tropeço para alguém. Isso é escândalo. Fazer alguém cair. Uma pedra de tropeço é quando você vai caminhando, tem uma pedra, você bate na pedra e cai no chão. A ideia inicial de escândalo é essa aqui. O causador do escândalo é como se fosse uma pedra no meio do caminho de alguém que está caminhando. E que essa pessoa tropeça naquela pedra e cai. Esse é o sentido do escândalo.
de conformidade os originais gregos. A outra versão, o outro original, que é a Septuaginta, faz uma coisa, ele é muito mais enfático. Ele fala sobre escândalo. O que é escandalizar? É fazer alguém cair na fé. Veja que é muito mais enfático. É fazer alguém cair da fé, é fazer alguém se afastar da fé. Escândalo é isso, fazer alguém se afastar da fé, fazer alguém se afastar da aliança com Cristo, fazer alguém afastar da comunidade dos salvos, fazer alguém pecar. Isso é escândalo segundo as Escrituras Sagradas. Ou seja, eu devo evitar a todo custo eu preciso evitar dar mau exemplo ou causar um impacto negativo na vida de outras pessoas. Talvez agora você consiga entender como é sério esse assunto. Nós precisamos ter uma vigilância 24 horas para que o nosso comportamento, as nossas palavras, nossas ações não levem pessoas a caírem na fé, a desistirem da fé, a se afastar da comunidade dos salvos. Esse é literalmente o sentido da palavra escândalo. Alguém pode até cair na fé, ou se afastar do Senhor, dos caminhos do Senhor. Mas não pode ser por nossa causa. Agora a gente vai pegar aquele versículo de Salmo lá, que o salmista fala assim, que não sejam por minha causa, que não caiam, Senhor, não sejam envergonhados, por minha causa aqueles que buscam a Ti. Então nós não podemos ser pé de tropeço. Toda a nossa vida tem que ser muito bem vigiada, para que pessoas não se afastem, mas sejam atraídas para perto do Senhor. Está entendendo agora o que é o escândalo? A recomendação bíblica é atrair pessoas, não afastar pessoas. Então eu não posso ser uma pedra de tropeço, uma pedra no meio do caminho, que alguém bate e caia. Esse é o sentido bíblico da palavra escândalo. Como é que nós podemos escandalizar? Eu vou para a prática agora, queridos. Como é que nós podemos causar escândalo? Como é que isso acontece, pastor? Pronto, eu vou começar a dizer algumas coisas. Como é que a gente pode, talvez, você entenda melhor, como é que a gente causa escândalo na igreja do Senhor? Como é que a gente causa escândalo aos pequeninos do Senhor? Primeiro, nós causamos escândalo com as nossas palavras. É verdade, com as nossas palavras. Vou explicar melhor, que você entende. Sei que você entende, você é inteligente, você vai entender isso. Como é que a gente causa escândalo? Tem crente, tem discípulo de Cristo que ainda não entendeu que a sua boca é para abençoar e não para maldizer, não para contar piada pornográfica, não para soltar palavrão em tudo quanto é ambiente. Há cristãos que não estão vigiando a sua língua, a sua boca. A Bíblia fala sobre que a nossa boca precisa ser uma boca para abençoar e não para maldizer. Então, quando eu uso as minhas palavras para... com a minha boca suja, com o meu coração sujo, isso expele toda sorte de mal através da língua, da boca. Eu estou escandalizando, sabe por quê? Porque ao nosso redor tem muitas pessoas cristãs e não cristãs. E elas esperam de nós uma atitude diferente. As pessoas esperam de nós um comportamento diferente. Elas não esperam da gente uma linguagem torpe, obscena. Eu quero lembrar, Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, verso 8, Paulo fala assim, despojando-vos de toda linguagem obscena do vosso falar. Isso é o que compete àquele que nasceu de novo. Paulo dá ênfase mesmo. Por quê? Porque Paulo sabia que existia pessoas, ou servos, ou discípulos, ou cristãos, ou seguidores de Jesus, que tinham os mesmos, que permaneciam com os mesmos costumes de uma linguagem pornográfica, obscena. Ainda continuavam dentro da comunidade cristã, e Paulo fala assim, vocês agora são uma nova criatura, vocês são um novo homem, vocês não podem viver da mesma forma, com uma linguagem obscena. Então vocês têm que limpar. Paulo usa essa palavra, despojando-vos, tira essa roupa, despojar isso, tira essa roupa de toda a linguagem obscena das vossas conversas. Nós escandalizamos pessoas. Talvez você entenda que algumas vezes a gente está conversando com alguém e solta alguém e acha assim estranho. Ué, eu não esperava. Só fica assim, como se não esperasse uma atitude, uma palavra daquela da nossa boca, como cristão. Quero lembrar, nós estamos rodeados,
Estamos rodeados, queridos, de pessoas o tempo todo que estão observando com os olhos em nós. Eu quero lembrar também que Paulo fala justamente sobre o novo homem. No novo homem, a nossa linguagem precisa ser diferente. Eu não posso me dar o prazer, se é que eu posso assim dizer, de dizer que sou um cristão, discípulo, dizer que sou um novo convertido, alguém que passou pela transformação do Espírito e do sangue de Jesus e está contando as mesmas piadas que eu contava antes, no tempo das trevas. Eu não posso ter os mesmos palavrões do tempo das trevas. Eu não posso ter a mesma linguagem torpe que eu tinha quando eu não conhecia o Senhor Jesus. Nós escandalizamos as pessoas e cristãos. Às vezes, preste atenção, talvez você já tenha conversado num papo assim com seus amigos da igreja, seus irmãos da igreja. De vez em quando eu já percebi isso muitas vezes. Alguém está conversando e solta um palavrão, aquele mais conhecido. Já aconteceu com você isso? Isso causa estranheza. Isso causa estranheza. Segundo, como é que nós escandalizamos? Como é que nós causamos escândalo? Com os nossos atos, com as nossas atitudes. Paulo escrevendo lá em Efésios capítulo 5, verso 15, fala assim: vejam vocês, vejam prudentemente como vocês andam. Não andem como nécios, e sim como sábios. Paulo está dizendo assim, tomem cuidado com a vida de vocês, olhem como vocês andam. Tenham cuidado com o comportamento, e se você for lá para o capítulo 4 e 5 de Efésios, Paulo está falando justamente de comportamento. Quer ver? Efésios capítulo 4, só para eu citar algumas coisas para você. Olha aqui, ó, Paulo está falando aqui, a partir do capítulo 5 verso 4, Paulo fala assim: deixem, portanto, a mentira, fale a verdade. Isso é novo comportamento, para não causar escândalo. Paulo fala assim: irai-vos, mas não pequeis, comportamento, atitudes. Paulo fala assim: não sai da vossa boca a palavra torpe, isso é atitude, isso é comportamento. Paulo fala assim: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, comportamento. Paulo fala assim: aquele que roubava não roube mais, comportamento. E ele continua, querido. Ele fala assim, capítulo 5, toda sorte de imundície, de pornografia, que é impundície, pornografia, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se não vê entre vós como convém a santos. Paulo aqui está pegando no pé mesmo, jogando duro. Comportamento. Nós podemos escandalizar as pessoas com o nosso comportamento. A gente precisa vigiar, os cristãos hoje precisam vigiar. Queridos, eu não sei se eu estou tendo uma visão assim, sabe, triste, dolorosa dessa nossa geração, mas o povo perdeu, sabe, as pessoas hoje perderam todos os limites sabe, fala-se o que quer, faz o que quer, e estou falando de gente que é discípulo de Cristo, acha que pode ter o mesmo comportamento que tinha atrás e que ninguém tem nada a ver com isso, é errado. A Bíblia é o nosso guia. Paulo está dizendo assim, isso aqui não pode nem acontecer no meio de vocês. Nós precisamos entender que a nossa vida, eu quero te dizer assim de forma muito objetiva, muito clara. Se você não estiver disposto, presta atenção aqui em nome de Jesus, se você não estiver disposto a seguir os parâmetros da Bíblia, sai fora. Não traga o nome discípulo, porque isso vai causar escândalo. Está conseguindo entender agora? Se você não quer se submeter à autoridade da Bíblia, se você não quer se submeter ao que a Bíblia diz sobre o comportamento, sobre o novo comportamento, sai fora. Não escandalize o Evangelho de Cristo. Não jogue o nome de Jesus na lama com as suas atitudes, com o seu comportamento. Está conseguindo entender que o assunto é sério? Porque esse assunto aqui Jesus não leva como muitos outros, mas esse aqui Jesus não brinca com o negócio não. Ele está falando sério. Se alguém causar um escândalo no meu corpo, na minha igreja, com os meus discípulos, olha, existe uma sentença, eu vou falar sobre ela daqui a pouco. A sentença é, olha, é melhor que mais uma pedra no pescoço e jogue em alto mar. Então Jesus não brinca com coisa séria. Se você não estiver disposto a seguir as ordenanças de Jesus, a Bíblia, que é o nosso livro, sai fora. Melhor do que você ficar dentro daqueles que são discípulos de Jesus, causando escândalo com a sua vida e com as suas atitudes.
Tem causado estranheza, sim, o comportamento de muitos cristãos do nosso tempo, que entram naquilo que eu te falei aqui no início. Não, a vida é minha, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. E ninguém pode me meter. Não devo satisfação. Deve sim. Se você não quiser se submeter à palavra de Deus, se não quiser se submeter às autoridades eclesiásticas da sua igreja, sai fora. Deixa esse negócio de crente para lá. Deixa esse negócio de ser discípulo de Jesus para lá. Está conseguindo entender? Não estou mandando ninguém embora, não. Tá? Estou querendo mostrar para você que ou a gente se submete à autoridade da palavra de Deus, ou a gente não pode dizer que é um discípulo de Cristo. Espero que você tenha entendido aí. Vamos seguir um pouquinho aqui. Então, Efésios 5 e 6, Paulo fala sobre isso. Né? E isso causa estranheza. Eu fico observando, às vezes, o comportamento de muitos cristãos da nossa geração, muitos discípulos, que dá vergonha o comportamento. Dá vergonha o comportamento. Se causa vergonha, causa estranheza a nós, seres humanos, imagine o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Uma das coisas que o apóstolo Paulo tinha mais receio, queridos, está lá, ele fala isso muitas vezes nas suas cartas. Ele tinha o maior medo de causar vergonha, de causar escândalo ao Evangelho de Cristo, à Igreja de Cristo. A gente precisa ter o mesmo sentimento. A gente precisa ter o mesmo sentimento. Vamos lá, vamos seguir um pouquinho aqui. Como é que a gente pode causar escândalos? Com a nossa omissão. Eu quero lembrar você, um momento em que isso é tratado. E Jesus fala numa parábola, a parábola do bom samaritano, que Jesus fala do fariseu, Jesus fala do sacerdote, fala de religiosos que viram um homem na estrada e não socorreram. Mas surgiu um homem publicano uma das pessoas mais odiadas daquela época. E esse publicano foi quem socorreu aquele homem que estava lá, que tinha sido maltratado, tinha sido roubado, estava lá gemendo, machucado. Esse homem o publicano pega esse homem, coloca no seu animal, leva, trata, paga tudo e cuida desse homem. Jesus fala assim, olha, a omissão também pode... Jesus pergunta, quem foi o próximo aí? O religioso, o sacerdote, o pastor, aquele que conhece a lei? Quem foi? Ou foi o publicano? E claro, todos responderam, não, foi o publicano, aquele que socorreu. O fato da gente não, a omissão leva a gente também a escandalizar o Evangelho de Cristo. Quando a gente sabe o que tem que fazer e não faz. Pense nisso aí. Ok? Vamos seguir um pouquinho aí. Vamos seguir que o tempo também vai voando. Outro, como é que a gente pode levar pessoas a escandalizarem? Tem sido hoje, a internet é bênção, as redes sociais é bênção, tem sido bênção, graças a Deus, porque se não fosse a gente não estava aqui nesse tempo de pandemia, a gente estava aqui conversando. Mas eu quero dizer que para você que hoje tem sido uma ferramenta muito mal utilizada por muita gente, e no nosso caso, nós estamos falando aqui de discípulo de Cristo, também muito mal utilizado. Como é que a gente pode causar escândalo? Com aquilo que a gente revela nas redes sociais. A gente pode causar escândalo. Infelizmente, tem muita gente, muito discípulo de Cristo, que tem usado essas redes sociais para causar escândalo na igreja do Senhor com seus comportamentos, com as suas postagens, com as suas fotos. Tem causado escândalo. Dói o coração ver, às vezes, discípulos, gente que diz que é membro de uma igreja, gente que diz que frequenta uma igreja, que é crente, que é discípulo, fazendo poses, os chamados nudes, e postando isso. Pastores têm ficado assim de queixo caído, sem saber o que fazer, porque aquela mesma pessoa que que está no domingo tomando a ceia do Senhor, fazendo parte da comunhão da mesa do Senhor, são os mesmos que durante a semana estão postando as suas fotos sensuais nas redes sociais e causando escândalo às pessoas. Talvez você já tenha visto alguém dizer assim, eu ser crente daquela igreja, Deus me livre, já ouviu isso?
Isso é um escândalo. Talvez você já tenha visto alguém dizer assim, não, naquela igreja pode tudo. Sabe o que é isso, querido? Isso é escândalo. Não, ser crente como fulano, Deus me livre, já ouviu isso? Isso é escândalo. Infelizmente tem muitos discípulos de Cristo que estão fazendo tropeçar muitos outros, com as suas postagens, com seus pensamentos, com as suas ideias, sabe, com os seus comentários tolos nas redes sociais. Eu tento aprender, estou tentando aprender. Naquilo que eu não concordo, eu me calo. Não preciso ir para a rede social. Eu não preciso debater. Às vezes eu encontro gente brigando, debatendo um com o outro. Às vezes líderes espirituais debatendo, brigando um com outros, esculhambando. Para quê, gente? Se você não concorda, tudo bem, não precisa. As redes sociais hoje, infelizmente, têm sido usadas para muita gente expor o outro lado, sem cautela, sem medo. E, desculpem-me a franqueza, e muitas vezes até sem vergonha alguma, vão lá e colocam, se expõem o Evangelho de Cristo. A minha preocupação mais tem sido essa. Pessoas que vão para as redes sociais para expor a Igreja de Cristo, para levar o Evangelho para a lama, para as pessoas que estão de fora olhando, observando e curtindo, né, os perfis, os comentários, assim, olha, não tem muita diferença. Fulano é crente, olha, que ela faz isso, então fulano é assim, ele faz isso, então eu também posso ser. Tem causado, infelizmente, as redes sociais, aquilo que a gente posta, aquilo que a gente comenta, as fotos, os posicionamentos, tem causado estragos ao Evangelho de Cristo. Tem causado grandes estragos, tem sido um desserviço ao Evangelho. Tem causado escândalo terrível. Se Jesus fosse fazer na peneira aqui, irmãos queridos, se ele fosse peneirar o que os discípulos dele estão postando nas redes sociais, misericórdia. O fundo do oceano seria pouco para tanta gente com pedra de moinho no pescoço. Infelizmente. Nós precisamos ter muito cuidado, muita prudência. Muitos crentes, irmãos, têm feito seus líderes, seus pastores, chorarem de vergonha. Ao ver, algumas vezes eu tive a oportunidade de conversar com pastores que eles falam assim, Davi, olha, cara, eu não entendo como é que uma pessoa crente, cristã, chega a esse nível de postar pensamentos dessa forma, os seus nudes. Que testemunho de crente. Eu lembro alguns anos atrás, tem alguns anos, alguém chegou para mim, e isso foi uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida. Alguém viu uma foto, né, de alguém da minha igreja na internet, e um amigo meu usou isso, um amigo meu pastor, e veio com um certo ar de brincadeira. Eu vi a foto lá, é membro da sua igreja, né? Ô, querido, eu fiquei corado de vergonha. Era membro da minha igreja. Pense, eu não tinha lugar onde eu pudesse colocar meu rosto. Infelizmente, muitos cristãos têm desconstruído aquilo que os pastores têm construído. As duras penas, as lágrimas, tentando construir, pastores lutando para construir uma igreja saudável, e muitos membros que não querem se submeter à palavra de Deus, não querem se submeter ao crivo da soberania, do senhorio de Cristo, estão fazendo o que querem. E acham que está tudo bem quando não está. E eu quero dizer que para todas essas atitudes existe uma consequência gravíssima. Eu quero falar sobre isso para você agora, as consequências. E as consequências são graves mesmo, muito graves. Não é brincadeira não é palavra apenas de homem, não. É a palavra bíblica. Eu vou dizer qual é a visão que Jesus tem. Eu quero mostrar para vocês qual é a visão que Jesus tem desse comportamento de causar escândalo na igreja dele. Presta atenção, querido, a igreja é dele, não é minha. Não é dos outros pastores, a igreja é de Jesus Cristo. A igreja tem um dono, esse dono é zeloso. Esse dono é sério. Esse dono tem, como diz a Escritura, para a gente entender, ele tem ciúmes do seu povo. Ele tem ciúmes.
E ele, primeira visão dele, ele diz, é pecado. Gente que causa escândalo no evangelho está em pecado, está pecando contra a igreja do Senhor. Eu quero mostrar para você isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, olha que Paulo era muito simples. Aqui a questão, no capítulo 8, Paulo estava falando sobre coisas sacrificadas aí. Lá em Corinto havia um problema, os crentes estavam com um problema, eles estavam em dúvida se podiam comer carne, porque a carne que era vendida no mercado era a carne que sacrificava. Para você entender, o culto pagão, lá em Corinto, na igreja de Corinto, ou na cidade de Corinto, né, melhor dizendo, na cidade de Corinto, as pessoas levavam seus sacrifícios, seus animais para sacrifício. E era um monte de sacrifício. Presta atenção nisso aqui para você entender. Então era muita carne, eram muitos animais que eram levados. Parte, era como um ritual do Antigo Testamento, parte da carne ficava com o sacerdote. A outra parte ficava com aquele que tinha levado para sacrifício. E outras partes eram jogadas, as partes mais nobres eram né, distribuídas, e as partes mais ruins eram jogadas fora. Então imagine só, era muita carne que chegava ao templo. E os sacerdotes, preste atenção para você entender o que Paulo estava querendo dizer em 1 Coríntios capítulo 8. Então, como os sacerdotes também não tinham, o que era daquele que levava, do quem estava oferecendo a parte dele, ele podia reunir a sua família, seus amigos e fazer o seu churrasco, né, tranquilamente. Mas os sacerdotes, eles terminavam que estavam acumulando demais carne. Presta atenção. O que os sacerdotes faziam? Vendiam por um preço barato essa carne e colocavam no mercado, no comércio para ser vendido. Tá? Consegui entender? Aí os crentes, os discípulos, os novos convertidos, sabiam que toda a carne que era oferecida, que era vendida no mercado, no comércio, tinha sido carne que tinha sido sacrificada ao ídolo. E agora eles estavam numa dúvida. A gente pode ou não comer carne? Está conseguindo entender? Eles sabiam que eles não podiam ir lá para o culto pagão, comer carne lá, porque aí era pecado. Paulo diz, não pode. Aí pergunta aí, Paulo diz, não façam isso. Aí eles perguntam, mas existe uma carne que vem no mercado, que é a mesma carne que vem de lá. Paulo diz assim, essa carne vocês podem comer, porque saiu do templo. E Paulo falou assim, compra e comam de tudo que se vê no mercado sem perguntar nada. Aí Paulo fala assim, eu quero te chamar a atenção, para você entender que a coisa é séria. Paulo fala assim, agora, presta atenção, se comer carne vai escandalizar uma pessoa, não coma. Então essa é a atitude sensata. A questão deles lá era a questão da carne. Parece uma coisa boba, né? Para nós, comer carne pode escandalizar alguém. Não é a nossa cultura. Mas existem outras coisas que a gente pode colocar no lugar da carne aí. Paulo fala assim, se eu comer carne, eu quero chamar a sua atenção aqui para o versículo 1 Coríntios capítulo 8, 11 a 13. Paulo fala assim, eu não posso levar um irmão a cair, golpeando-lhes a consciência. É contra Cristo que vocês pecam. Então, olha a visão de Paulo. É contra Cristo que vocês pecam. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizar. Um dos maiores problemas, uma das preocupações de Paulo era causar escândalo na igreja de Cristo. Mas parece que hoje a gente perdeu esse senso de respeito, de temor a Deus. Porque a gente faz o que a gente quer fazer, sem estar preocupado com quem vai escandalizar ou quem não vai escandalizar. A visão de escândalo diante dos olhos de Jesus é pecado. Quem causa escândalo na igreja de Jesus está pecando. Segunda visão de Jesus, quem causa escândalo está cometendo um gravíssimo erro. Tanto é que ele faz essa comparação. Ele fala assim, é melhor. Ele não induz ninguém a cometer suicídio. Mas ele fala assim, é melhor que alguém pegue uma pedra grande, amarre no pescoço, é melhor fazer isso, porque vai acontecer uma punição para quem está causando escândalo na igreja. Vai ter uma punição. Jesus encara isso de uma forma muito séria. Jesus está dizendo assim, não nos é permitido
de forma alguma levar qualquer ovelha de Jesus ao escândalo. Jesus não nos permite fazer isso. Então a coisa é séria. É a visão de Jesus. A coisa é muito séria diante dos olhos do Senhor. Porque uma ovelha para Jesus é muito preciosa. Uma ovelha é alguém pelo qual Jesus morreu. É alguém pelo qual Jesus derramou seu sangue precioso. Por isso que a gente tem todo cuidado para não causar o afastamento, para a gente não ser pedra de tropeço, porque essas pessoas pelas quais Jesus morreu, elas são preciosas demais e eu não posso de forma alguma atrapalhar a vida cristã, a quebrar esse vínculo, essa aliança que ela tem com o Senhor. De forma alguma eu posso fazer isso. Jesus, sabe qual é a visão de Jesus? Que haverá um terrível julgamento. As consequências. Quais são as consequências? Será julgado pelo próprio dono da igreja, pelo próprio Senhor. Ele é justo juiz. Ele não permite que ninguém cause escândalo na igreja dele. E se alguém cometer isso, ele fala assim, olha, os escândalos são inevitáveis. Ou seja, vão acontecer, queiramos ou não, vão acontecer. Mas Jesus chama a atenção, eu quero chamar a sua atenção para a palavra que ele fala aqui em Lucas. Ele fala assim, é necessário que venham os escândalos. Mas ele fala assim, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Não sei se você já percebeu essa palavra ai na Bíblia. Nos profetas, toda vez que vem a palavra ai, ela tem um peso. Ela tem um peso de castigo, ela tem um peso sentimental, mas na maioria das vezes, aqui nesse caso, Jesus está fazendo uma condenação. Ai daqueles. O escândalo pode vir, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Precisa ter muito cuidado. Por que tanta rigidez na palavra de Jesus? É porque aqueles que causam escândalo estão permitindo que o nome de Deus seja blasfemado. Aqueles que estão causando escândalo estão levando o nome de Jesus para a lama. Aqueles que causam escândalo na igreja de Cristo estão brincando, estão tripudiando da igreja de Cristo. A igreja de Jesus é a coisa mais preciosa que ele tem. Então eu não posso, de forma alguma, causar escândalo, porque a igreja é algo sério, ela é, diante dos olhos do Senhor, ela é, sabe, a igreja é a noiva de Cristo. Então, quando eu causo escândalo, eu estou levando o nome de Jesus para a lama, eu estou ridicularizando com o nome do Evangelho. Com o Evangelho. É aquela história, eu ser crente desse jeito aí, eu não, Deus me livre. Ser crente daquela igreja que fulano lá faz tudo. Será que o pastor não vê não, querido? Às vezes o pastor até sabe, até vê, mas não... Eu sempre digo, falei essa semana passada com um amigo meu, a gente compartilhando aqui algumas lutas aí, eu falei, meu irmão, eu tenho descoberto no meu ministério que alguns axiomas que eu tenho feito disso minha regra de vida. Primeiro, não vou consertar o mundo. Ou não. Segundo, não sei de tudo que se passa na igreja. Não sei. Ainda bem. Terceiro, não posso dar tudo que as pessoas esperam de mim. Quarto, não sou palmatória do mundo. Todo mundo sabe o que faz, e mesmo como um líder espiritual, eu não tenho essa autoridade, nem posso, de forma alguma, querer consertar a vida das pessoas. Elas são livres, elas fazem o que querem. Só que há um supremo pastor das ovelhas, que está vendo todas as coisas, que conhece todas as coisas, que está com olho em tudo, que sabe cada comportamento, que vê cada palavra, que está vendo cada atitude, e está vendo que o seu nome, que o nome do Evangelho está sendo jogado na lama pelo comportamento e pelas palavras de muitos crentes. Nós precisamos entender isso.
Jesus foi rígido na sua colocação por isso. É melhor que coloque uma pedra no pescoço e lance ao mar, porque Jesus não aceita que o seu rebanho, que as suas ovelhas sejam levados para a queda, levados à queda, à desistência da fé, a cair na fé por causa do mau exemplo de alguns cristãos. O assunto é sério. O assunto é sério. Um abraço aí para Samuel, pastor aí da primeira igreja. Um abraço aí para o pastor Guilherme. Deus abençoe vocês, queridos. Irmãos, como é que a gente pode aplicar esse assunto para as nossas vidas? Ele é um assunto, como já vimos, absurdamente sério. Nós temos que ter todo cuidado, e as minhas recomendações finais para você que está assistindo aí e compartilhando esse momento. Tenha muito cuidado com o que você fala, porque as nossas palavras podem causar vergonha ao evangelho e escandalizar pessoas. Tenha cuidado com a sua boca. Vamos lembrar aí dos conselhos de Paulo. Despojando-vos de toda maneira obscena do vosso falar. Deixa a impundície. Que impundície é o conceito bíblico que é todo tipo de pornografia que leva pessoas a se escandalizarem. Tem um versículo que eu gosto muito. Volta e meia eu falo ele nas minhas devocionais. O salmista fala assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, Rei meu. Então, como é que a gente pode evitar escândalo? Tendo cuidado com o que a gente fala. Tendo muito cuidado com o que a gente fala. Como é que a gente pode evitar jogar o nome de Jesus na lama, o nome do Evangelho na lama? Tendo cuidado como a gente vive. Mas muito cuidado. Muito cuidado. Nosso caminhar. Tem aquele cântico antigo da nossa escola dominical, que ainda se canta ainda. Cuidado o olhinho que vê, cuidado o pezinho onde anda, cuidado o mãozinho que faz. E diz o cântico, tem um Salvador no céu olhando para você. Cuidado o pezinho onde pisa. É isso mesmo. Tem que ter cuidado como a gente vive. A nossa vida pode levar muitas pessoas a Jesus ou pode afastar muitas pessoas de Jesus, causando os escândalos dentro da comunidade da fé. Como é que a gente pode evitar, como é que a gente deve viver? Cuidado com aquilo que você faz em público. Cuidado com o seu comportamento em público. Cuidado, tenha muito cuidado com isso. Porque as pessoas estão de olho. Às vezes alguma atitude, é uma briga de um casal crente em público, é o jeito como você trata seu filho em público, alguém pode usar isso e ficar escandalizado. Como é que esse homem diz que é crente e faz isso? Como é que essa mulher diz que é crente e age assim com o marido? Então cuidado com o que você faz em público. Nem em público, nem em particular, isso aí, né? Mas pior quando se faz em público. Quais são as recomendações bíblicas? Cuidado com o que você escreve nas redes sociais. Cuidado. Pondere, pense. Se você não tem condição de escrever, não escreva, apenas observe. Na verdade, você não é obrigado a escrever sobre tudo. Então, cuidado com o que você posta, cuidado com os nudes. Estou falando de gente crente, que está expondo o seu corpo publicamente, com as fotos sensuais, despertando olhares e despertando comentários, que muita gente, tem homens que vão lá e não... É interessante, talvez você já tenha visto isso, presta atenção aqui, tem santas mulheres cristãs aí, que põem sua roupa sensual, tiram uma selfie e ainda põem um versículo bíblico, misericórdia, Jesus. Misericórdia, cuidado com o que você posta, cuidado com o que você escreve nas redes sociais. E outra recomendação, cuidado com o que você induz pessoas a praticarem. Cuidado, porque você pode estar levando pessoas para se desviar do caminho da fé. Escândalo. Jesus falou assim, é inevitável que venha um escândalo, mas ai do homem. E aqui Jesus está generalizando, homem e mulher, não é só homem não, né? No sentido masculino, né? Sexo masculino, sexo feminino, é o ser humano. Ai daquele pelo qual o Evangelho de Cristo, as ovelhas de Cristo são levadas para tropeçar, a cair, a se desligar da fé do Senhor.
Então, essas são as recomendações. Que não haja motivos de forma alguma em nós para que pessoas falem mal da Igreja de Cristo. Que não, por favor, querido, entenda isso. Que nós sejamos guardiões da Igreja do Senhor. Que não seja por nossa causa. Quero repetir o versículo que eu usei no início. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. A recomendação bíblica para nós, queridos, é para a gente evitar de ser pedra de tropeço. Escândalos sempre vão existir. Mas, infelizmente, tem sido o mal da nossa igreja, da igreja do século XXI. Tem sido um grande mal. Infelizmente, os escândalos têm causado muito atraso ao Evangelho. Infelizmente. Então, eu quero te dizer nessa noite que você tenha muito cuidado. Jesus, vou repetir o texto para você não esquecer desse texto. Disse Jesus aos seus discípulos. Jesus está dizendo para você hoje que se diz que é discípulo. Disse Jesus aos seus discípulos. É inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes meus pequeninos. Jesus está falando para nós nessa noite. Precisamos ter muito cuidado para que o Evangelho não seja jogado na lama, para que o nome de Jesus não seja tripudiado, ridicularizado, escarnecido, zombado. Ao crente, ao cristão, ao crente está fazendo aí, ao crente bebendo, ao crente xingando, ao crente falando piada, ao crente. Cada vez que alguém fala isso, está entendendo, está implícito que ali, que naquele momento, aquele crente causou um motivo para escândalo. Então a minha oração e meu desejo é que eu e você, nós tenhamos todo cuidado com a nossa vida. Cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente posta, cuidado com o que a gente vive, cuidado com o que a gente age, cuidado com o que a gente escreve e cuidado com como a gente induz pessoas a fazerem algumas coisas. Deus não vai, e eu quero deixar muito claro isso aqui. Diante de Deus, diz Paulo escrevendo aos Romanos, todo homem é indesculpável. Você não pode dizer, discípulo de Jesus, não pode, eu não conhecia. Você que está assistindo essa live aqui comigo, você não pode chegar, se você algum dia, tomara que não, mas se você causar escândalo a alguém, você não pode nunca, jamais chegar diante de Jesus e falar assim, olha, eu não sabia, Jesus, que causar escândalo é pecado, não, porque agora você já sabe. Jesus não gosta, que é pecado, que é um erro gravíssimo, e é uma sentença de morte. É uma auto-sentença de morte. Jesus fala, é melhor que você pendurasse uma pedra de mão, amarrasse e fosse lançado ao mar. Porque se não for feito aqui na terra, será feito na minha presença. Jesus está dizendo que vai trazer juízo, vai julgar. E a penalidade é severíssima para quem causa escândalo na igreja dele, para quem faz tropeçar os discípulos dele, para quem faz romper a aliança das ovelhas dele, não são as minhas. Então tome cuidado, em nome de Jesus, tome cuidado. Tome cuidado com o seu comportamento. Tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado com aquilo que você posta nas redes sociais. Redes sociais é muito boa, mas tem exposto a vida de muito crente indevidamente. Nem precisava. Aí causa os escândalos. E as igrejas estão sendo machucadas. Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe grandemente. Prazer ter vocês aqui conosco, na Quinta Igreja. Deus te abençoe. Lembrando que você pode chegar aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, curtir, né, fazer uma curtidinha aí nos nossos cultos. Quero lembrar que domingo pela manhã, 9 da manhã, tem um outro culto, joia, culto de domingo de manhã, 9 horas. E às 17 tem outro momento espetacular, que é também um culto. Domingo de manhã é culto, é estudo bíblico também. À noite é um culto de celebração a Deus. Você é meu convidado, é o nosso convidado, e será uma alegria
demais ter você. Você que é membro de outra igreja, se quiser nos acompanhar, joia. Você que não tem igreja ainda, eu quero dizer para você, quando a pandemia voltar, Deus me livre, quando a pandemia acabar, eu quero te convidar para você conhecer a Quinta Igreja, eu quero